Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo. Sou o Vinícius Oliveira, seu anfitrião, e hoje falaremos de um assunto que eu acho interessante demais: tesouros em vasos de barro. Bem, em uma época onde a teologia do coaching, as técnicas de introspecção positivista, as buscas incessantes do ser humano na satisfação do prazer, o narcisismo e também da dependência em achar respostas em si mesmo, e claro, por que não falar do antropocentrismo, tendo o homem como o centro de tudo e muitas outras coisas, né? Todos esses caminhos não têm oferecido respostas claras e, na minha opinião, nem oferecerão, pois não há. Encontro uma passagem bíblica que vai na contramão, onde o que consta e quem pode habitar quando Cristo confesso em vida é a solução para o vazio constante que tantos declaram sentir. Entender esse tesouro, entender sua importância, essa precisa ser a nossa meta. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho de notificações. Assim você ajuda o canal a crescer, ok? Então, roda a vinheta. Pois bem, meu papel não é atacar e tentar criar nenhuma polêmica, mas o que vemos são pessoas sem um destino firmado, talvez com o sentimento de estarem andando em círculos. Isso porque não consegue achar respostas claras, apenas borrões, uma visão turva do que buscam para preencher um vazio que não compreendem. Gosto da frase de Dostoiévski. Ele diz: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Sim, e proposital, acredito, que na verdade esse vazio precisa ser preenchido para que possamos nos sentir plenos, satisfeitos, com um propósito. E percebam que muitos tentam, não importando, portanto, quanto tentem preencher, né? Seja com dinheiro, viagens, romances, promoções, carros, fama, enfim, sempre terá um sentimento de incompletude, pois essas coisas não foram feitas para nos satisfazer, mas sim Deus. Quando colocado na balança, não tem como substituir. E mediante esse contexto, nos deparamos com essa passagem, ao qual existem muitas ministrações, confesso, teses, artigos, podcasts, enfim, mas sempre tento trazer algo diferente, que se encontra em 2 Coríntios 4:7. Diz assim, ó: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu desejo separar alguns pontos para que você, que nos assiste, não sei se é hoje ou daqui 20 anos, possa tomar para si e aplicar. Bem, o que exatamente ele quis dizer com vasos de barro? Para entender isso, nós precisamos compreender o contexto da época, né? Naquela época, vasos de barro eram artigos comuns, encontrados em praticamente todos os lares do antigo Oriente Médio, né? Eram baratos e o que é o mais importante, quebravam-se com facilidade, né? Ao contrário de vasos feitos de metal que podiam ser consertados, ou de vidro que poderiam ser derretidos e reutilizados, os vasos de barro, uma vez quebrados, eram descartados. Eles tinham baixo custo e baixo valor intrínseco, né? Provavelmente Paulo estava pensando naquelas pequenas lamparinas de barro usadas para azeite que eram acessíveis a todos no mercado local. Se isso for verdade, então a luz do evangelho seria o tesouro. E os apóstolos, em sua fragilidade, seriam as lamparinas de barro que carregam a luz que iluminaria o mundo todo. E aqui fica uma lição crucial para nós, que Paulo quer nos transmitir com esse contraste entre o tesouro e os vasos de barro. A excelência do poder é de Deus e não de nós. Em outras palavras, Paulo nos lembra de que somos frágeis, como vasos de barro que quebram facilmente, mas o tesouro que carregamos, que é a mensagem do Evangelho, é divino e poderoso. No capítulo 1, no versículo 9, Paulo também testemunha que as aflições que enfrentou na Ásia ensinaram-lhe a não confiar em si mesmo, mas sim em Deus, que é capaz de ressuscitar os mortos. Da mesma forma, a fragilidade dos mensageiros, ou seja, os apóstolos, né, não os desqualifica diante de Deus, mas ao contrário, demonstra ao mundo que o verdadeiro poder está em Deus, não em nós. Portanto, gente, quando nos sentimos frágeis,
Quando nos depararmos com as nossas próprias limitações, lembremos-nos dessa mensagem. A excelência do poder é de Deus. Ele é quem nos capacita. Ele é quem vai nos preparar, vai nos conduzir, né? A nossa fraqueza, a nossa limitez manifesta o poder dele. Então, creia nele. E eu gosto dessa referência, dessa fragilidade, desta simplicidade. E como isso revela muito de quem somos para Deus. Pessoas simples, frágeis, porém escolhidas para algo maior que nós mesmos. E é como se você desse uma barra de ouro maciço por uma criança de 10 anos e dissesse: isso aqui é importante e precioso. A singularidade dessa união entre o finito e o infinito é maravilhoso. O poder não vem de nós, está em nós. Esse poder possui um dono. Somos apenas escolhidos para preservar esse poder. Foi-nos dada a honra de sermos participantes do reino dos céus. O Senhor, em sua obra redentora, nos outorgou o penhor do seu Espírito Santo. Ele que nos aperfeiçoa continuamente, habitando em nós como templos. Isso nós podemos ver em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Mas ele também nos regenera e nos renova constantemente para que a imagem de Cristo seja notória em cada passo ou ação que damos. Em certo momento, Jesus disse aos discípulos para que ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E isso se cumpriu, vemos em Atos 2. Depois que Jesus volta para o Pai, passam-se alguns dias e a história nos mostra, né, que eram mais de 500 discípulos ali. Porém, os dias vão passando, 1, 2, 3, e a quantidade vai diminuindo. Talvez 300. Passam-se 4, 5, 6 dias e a quantidade menor ainda. Até que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Ali o que ficaram? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, algo intenso, forte, ardente e impetuoso, que se move com rapidez e encheu toda a casa em que estavam assentados. Muitos acreditam que esse poder existe apenas para ser manifesto em cultos, com demonstrações de carisma, né? Mas esse poder vai muito mais além. Precisa nos revestir para fluirmos no mundo espiritual e sermos relevantes para o seu reino. Assim como, né, comentei aqui, ele precisa nos contrastar para que a gente possa realmente fazer jus. Isso não é nosso, é dele. Percebam que, 2 Coríntios 3, Paulo vai trazer uma referência a respeito de que a glória que resplandecia na face de Moisés era passageira. Por isso tinham que colocar um véu para que o povo não percebesse que já estava sumindo. Porém, maior glória manifesta em nós através do seu Espírito. Então ainda bem que esse poder não é meu e nem seu, mas dele. Somos apenas vasos de barro frágeis com esse poder. E aí passamos a ter valor por causa desse poder. Inútil talvez para aqueles que estão ao nosso redor, mas valioso para Deus. Bem, falamos de vasos, falamos de poder, mas então o que seria esse tesouro? Esse tesouro é o Evangelho, a oportunidade que recebemos de sermos reconciliados com Deus através de Cristo. Esse é o nosso tesouro, o Espírito Santo que revela Cristo em nós, que nos assiste, que nos auxilia, que nos ajuda em nossas fraquezas, que nos revela o amor de Deus. Pois Paulo completa esse versículo ele nos dá uma continuidade para que a gente possa entender esse contraste, né? Ele fala no versículo 8 e 10. Atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É um contraste. Saiba que você não está sozinho, você não está desamparado, você não está abandonado. Há um tesouro mais excelente que qualquer cargo, mais belo que qualquer roupa, mais puro do que qualquer ouro. Entender o que Paulo está revelando, a rota que ele está trilhando, é de suma importância para a nossa vida. Então eu te aconselho, creia no poder que em ti habita.
na verdade que proporciona liberdade e clareza para a sua vida. O Espírito Santo que estava juntamente na criação de tudo é o mesmo que opera em sua vida. Ele foi enviado por Cristo para que não andássemos desamparados, órfãos. Ele conhece as nossas necessidades, o intento dos nossos corações. Ele sabe como agir. Ele sabe o que você mais precisa, né? E aí podemos ter a referência, por exemplo, em Jeremias 18. O Senhor pede para o profeta que descesse à casa do oleiro. Ele olha e vê o oleiro fazendo a sua obra, porém um vaso se quebra em sua mão, e no que voltou a refazer. Muitas das vezes temos medo de permitir o Senhor agir em nossas vidas, trazer algumas mudanças, pensando que precisaremos abrir mão de muitas coisas, o que é aquilo que consideramos valioso hoje. E isso nos parece injusto, mas pois julgamos que o que temos é muito valioso. Mas quando abrimos os nossos olhos para a verdade e vemos que não há nada mais precioso do que possuir o nosso nome escrito no livro da vida, ser lembrado por Deus, então tudo ao nosso redor parece sem valor. E compreendendo que a nossa busca pelos tesouros do mundo perde toda a importância. Nessa passagem em Jeremias, é o próprio Senhor que está perguntando: posso fazer com a sua vida da mesma forma que o oleiro? Posso mudar a sua vida e colocar em prática o meu plano? Posso te usar conforme o meu desejo? Então, valorize quem você é. Não subestime quem é em Cristo Jesus. Dê mais valor para quem habita em você. Pense em Mateus 6. Não ajunteis vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, onde os ladrões não roubam, porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Seu coração está no reino, nas coisas de Deus, no desejo de se relacionar com Ele, então seu coração também está. Reflita sobre essas verdades. Aplique em seu dia a dia e creio que muitos caminhos passarão a ficar mais nítidos. O seu propósito se tornará mais claro. A sua relevância para aqueles que estão ao seu redor se tornará mais ávido. Que essa mensagem ela possa fluir através de você e desaguar sobre outras vidas. Que Deus te abençoe. Que o Senhor venha te usar muito. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.